Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, dia em que nós celebramos a solenidade de São Pedro e de São Paulo. O Evangelho deste domingo se encontra lá em Mateus 16, versículos de 13 a 19. É um texto extremamente conhecido, tá bom? Já gravei vários vídeos aqui no canal e eu quero buscar, obviamente, trazer algum tipo de novidade. Espero que eu consiga para vocês. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus foi até a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Vamos lá então entender um pouco desse texto, né, gente? Em primeiro lugar, diz aqui que Jesus vai até a região de Cesareia de Filipe, que é uma região que recebe esse nome por causa dos Césares, que eram lideranças naquele tempo. Era uma região pagã. E Jesus faz uma pergunta que talvez em um primeiro momento soe estranha, né? Ou seja, o que as pessoas falam de mim? E aí vamos pensar um pouco, né? Você que está assistindo esse vídeo, o que as pessoas falam de você? Muitas vezes quem não nos conhece diz que a gente é chato, que a gente é assim, que a gente é assado. Aí depois diz: mas agora que eu te conheci eu descobri que você não é isso. Quem nunca escutou isso, né? Eu já escutei muito disso também. Porque eu vi você no meio da rua, você não falava comigo, agora que eu vi quem você é, descobri que não, era o teu jeito de ser, porque tu é muito reservado. Já escutei muito disso às vezes. Então, na verdade, essa pergunta, e especialmente as respostas, evidenciam pessoas que não têm uma intimidade com Deus, sabe? Por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, no seu início, quando vai falar sobre a crença que Deus existe, a fé que Deus existe, diz que o ser humano pode alcançar a compreensão de que Deus existe somente pela luz da razão, sem precisar da fé. Mas diz o texto também que isso é muito difícil e que, de certa forma, nós conseguimos nos aproximar de Deus como quem está apalpando algo, sabe? Como eu que fecho meus olhos aqui e vou apalpar essa caneca. Então, eu sinto que é uma caneca porque eu estou apalpando, mas eu não tenho plena compreensão que é uma caneca, qual é a cor da caneca, e enfim, porque apenas eu estou apalpando ela. Muitas vezes, nós cristãos estamos apenas apalpando Jesus também. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente não é íntimo dele. Basta você fazer perguntas a pessoas da tua paróquia, da tua igreja, do teu grupo ou até você mesmo, sobre quem é Jesus. Às vezes reduzimos Jesus a apenas um puro misto de sentimentalismo. Ele é o amor da minha vida. Então apenas eu resumo ele a frases românticas. Às vezes eu digo apenas que ele é um ser histórico que passou e não existe mais. É alguém que morreu por mim há 2000 anos. Apenas parece que ele está preso ao passado. Às vezes alguém fala que parece que é um Deus distante. Jesus é aquele que está lá em cima, sentado à direita de Deus Pai. Alguém longe de mim que parece que não é próximo. Então, existem muitas formas de falar sobre quem Jesus é. Assim como o povo daquele tempo, ora dizia que ele era João Batista, ora dizia que ele era Elias, ora dizia que ele era mais um profeta. Porém, Pedro dá um salto na fé. Pedro responde a Jesus assim: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. O que quer dizer que Jesus é o Messias? Ora, o Antigo Testamento já apontava a fala de que um dia viria um ungido de Deus. Esse ungido é traduzido por Messias. E quando fala o Filho de Deus vivo, não é apenas um filho, como quem diz, filho de peixe, peixinho é. Mas filho vem, tu és da mesma essência de Deus. Tu és o próprio Deus. A maior declaração de fé sai da boca de Pedro. Jesus não é mais um mero profeta. Jesus não é somente alguém que morreu por mim há 2000 anos. Jesus não é apenas alguém que está sentado à direita de Deus Pai e, portanto, longe de mim. Jesus não é apenas o amor da minha vida, o meu amigo, o meu confidente. Ele é mais que isso. Ele é Deus.
E compreender que Jesus é Deus é a maior revolução da nossa fé. Porque eu começo a dizer que o próprio Deus deu seu sangue por mim, o próprio Deus se entrega na Eucaristia para me alimentar, o próprio Deus caminha comigo, o próprio Deus falou comigo, o próprio Deus pisou no mesmo chão que eu. Então, quando eu entendo isso, tem muita coisa que eu tenho que parar de falar. Parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me entende. Ele entende a tal ponto de que ele pisou no mesmo chão e teve dificuldades como eu também tenho, embora ele não precisasse passar por isso. Só que o que me chama a atenção é que Pedro, dentro da Bíblia, sempre ele simboliza a igreja. E eu fico me perguntando, nós enquanto igreja, estamos também declarando abertamente, veementemente, que Jesus é Deus? Qual é o Cristo que nós estamos anunciando? Às vezes anunciamos um Cristo cheio de ideologias, né? Eu vejo muito disso. Tem pessoas que ficam particionando Cristo. Para mim Jesus é apenas um pobre da Galileia. Aí para o outro, não, apenas para mim Jesus é o Rei glorioso. Aí o outro, não, para mim Jesus era apenas isso, era um milagreiro, um curandeiro. Aí o outro, não, Jesus era alguém que falava bonito. Parece que a gente não consegue unir tudo e entender que é um único Cristo, mas que acima de tudo é o próprio Deus. Cuidado em ficar ideologizando Cristo, sabe? Acima de tudo ele é Deus. E a gente precisa, enquanto igreja, anunciar para o mundo que Jesus é Deus e, portanto, se ele é Deus, tudo muda na nossa história. Mas depois, né, Jesus fala que Pedro é feliz. Então é interessante entender que a santidade, a felicidade, a bem-aventurança, ela procede de um coração que acredita que Jesus é Deus. Por tudo isso que eu já falei para vocês. Quando eu entendo que Cristo é Deus, eu entendo toda essa dinâmica da encarnação, eu entendo a salvação, eu entendo tudo. E aí Jesus fala, né? Porque não foi um ser humano que te revelou isso. Porque a fé de que Jesus é Deus, ela não vem do intelecto. Não vem de um mero, eu vou ler a Bíblia toda de cabo a rabo. Eu vou agora sentar e de repente eu vou entender intelectualmente que ele é Deus. Mas acima de tudo vem uma revelação do alto. Crer que Jesus é Deus é fé. E fé é dom. Dom é presente, presente que Deus dá. Então você que está acompanhando esse vídeo, talvez tenha dificuldade de entender que Jesus é Deus, peça a Deus essa graça. Senhor, convence o meu coração, duvidoso, incrédulo, de que Tu és Deus. Só que o que me chama a atenção é depois perceber que Jesus fala, né? Por isso eu te digo que tu és Pedro, né? E sobre esta pedra construirei a minha igreja. Que pedra é essa? Tem muita discussão sobre isso, mas exegeticamente falando, a pedra é a fé de Pedro. Essa fé firme, essa fé sólida, essa fé que nada abala, a fé de que Ele é Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana, o próprio Catecismo fala, tem como principal dogma de fé a Santíssima Trindade. Acreditar, então, por conseguinte, que Cristo é Deus. Se nós não acreditarmos que Jesus é Deus, a nossa fé é vazia, ela carece de sentido. E, na verdade, é nessa fé de Pedro que a Igreja Católica é, então, construída e, portanto, podemos dizer que a essência da Igreja Católica é anunciar para os 4 cantos do mundo que Jesus é Deus. É anunciar para os 4 cantos do mundo que se Ele é Deus, a gente tem que olhar para Ele, imitar Ele, seguir seus passos, aprender os seus ensinamentos. E depois Jesus mesmo diz, né? O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Um coração que de fato abraça essa fé, a fé de que Cristo é Deus, esse coração jamais ele é abalado. Porque essa é a fé maior que nós precisamos ter, é a fé fundante. E depois Jesus fala algo que parece que é muito estranho, né? De que Deus dá as chaves do reino dos céus para que o que for desligado, ligado nos céus, e o que for desligado na terra, seja desligado nos céus. Antes de a gente começar a criar um certo orgulho, né? Eu já vejo muita gente assim, eu me sinto superior da igreja ABCD, porque foi dito a Pedro e não àquela igreja. Eu acho que a gente tem que ser chamado a atenção para a responsabilidade. Toda responsabilidade, ela pode mexer muito conosco. Amados irmãos e irmãs, enquanto igreja, nós temos responsabilidade de poder transmitir para o mundo aquilo que é uma verdade que ninguém está conseguindo ver, porque ela transcende os nossos olhares. Eu fico me perguntando, será que a gente está conseguindo, enquanto igreja, revelar para o mundo isso que está tão escondido?
Às vezes são tantos escândalos, né, que são anunciados em mídias sociais, que no final das contas parece que a gente está transmitindo para o mundo mais escândalos, mais divisões, mais exclusões, do que realmente aquilo que está além dos olhos do mundo. Precisamos anunciar para as pessoas que esse Jesus, que pisou em nosso chão, que divide o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. O próprio calendário fala disso. Esse mesmo Jesus que, por exemplo, aqui no Brasil, traz à luz a tantos feriados. Ele não é apenas um homem que surgiu há 2000 anos, mas é o próprio Deus, que quis cruzar o seu céu para caminhar com a gente, para estar conosco, para sentir a nossa dor, mas acima de tudo, se Ele veio, foi para nos levar com Ele. E quando a gente tem essa certeza, essa experiência de fé, a gente começa a ver que tudo na nossa vida faz sentido. A minha vida não deixa de ter mais sentido mais nunca, porque eu entendo que a minha vida é apenas um caminhar rumo ao céu. Eu entendo que as minhas orações ganham sentido, porque eu não rezo para apenas alguém que está preso ao passado, mas alguém que está além do tempo, porque é o próprio Deus. Eu entendo que eu não estou só, porque se o próprio Deus quis um dia caminhar aqui, quiçá deseja caminhar então comigo durante a minha vida, durante os meus momentos. Então, que a luz, não é, do que essa solenidade nos permeia, né? Pedro e Paulo, colunas da fé da igreja, homens de tanta fé, que eles possam nos iluminar. Há também quando o mundo nos questionar, quem é esse Deus que você segue? Que igreja é essa que você tanto faz parte? Que homem é esse que você carrega aí uma cruz no seu pescoço? Quem é esse? Você não apenas saiba dizer palavras bonitas ou repetir o que outros já dizem, mas você possa afirmar com veemência: Ele é o próprio Deus e Ele deu a vida por mim e Ele está comigo hoje e um dia eu me encontrarei com Ele cara a cara. É para isso que eu luto. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.